Você aí acredita em mudanças climáticas? Você já ouviu falar sobre isso? Você deve ter ouvido falar bastante, né? Porque desde que Trump foi eleito e recentemente Bolsonaro, eles estão tentando, assim, em vão, negar a existência das mudanças climáticas. Jair teve a audácia de declarar recentemente que o seu governo sofre com uma psicose ambientalista e que essas tais de mudanças climáticas são coisas de ativistas que gritam. O seu filho, Carlos, também negou a existência das mudanças climáticas com a seguinte pérola: o Rio de Janeiro tá frio, então como é que aquecimento global existe? Respira fundo, fica calma e vem comigo, porque Trump pode negar, Bolsonaro pode negar, Carluccio pode não entender nada disso. Mas a gente tem uma equipe no mundo de umas centenas de milhares de cientistas que já disseram e afirmaram, através de provas e pesquisas científicas, que sim, mudança climática existe, sim, tá rolando e sim, a gente pode estar bem fodido nos próximos anos que vêm à frente. Mas afinal, o que são mudanças climáticas? Antes de responder essa pergunta, eu te digo que esse daqui é o Menos um Lixo, um canal onde você vai aprender muito do que você quer saber sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, caos climático, consumo consciente e como a gente pode, através do nosso empoderamento e através do nosso dia a dia, através do poder da nossa carteira, mudar o mundo aos pouquinhos, assim, um lixinho por vez. Se tem uma coisa que Bolsonaro, Trump e os afins fizeram de bom, foi que eles trouxeram esse debate a uma massa maior. Então, assim, quando o Trump negou as mudanças climáticas pela primeira vez, porque ele está vendido para o lobby do carvão, combustível fóssil, que tem que parar de existir para a gente conseguir manter o aquecimento do planeta com menos de 1,5 graus, que é a previsão dos cientistas, ele fez com que quase todos os estados dos Estados Unidos criassem leis maravilhosas e começassem a discutir para trazer práticas de descarbonização das suas economias. Então, na verdade, o tiro dele saiu pela culatra, porque ao invés dele conseguir frear um movimento nos Estados Unidos, ele acelerou o movimento e o debate sobre mudanças climáticas. Mas afinal, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. O que são mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações climáticas do planeta causadas pela ação do homem e pela emissão de alguns gases que fazem com que haja um efeito estufa, similar a uma estufa de planta mesmo. O gás sobe, ele não vai embora, ele fica dentro da Terra por conta da camada de ozônio e ele vai criando uma película ao redor do planeta que faz com que os raios solares eles batam e fiquem esquentando ali. Porque quando eles voltam, eles batem de novo por refração nessa película e voltam e ficam fazendo um ping-pong. Isso faz com que a temperatura média do planeta aumente, por isso que mudanças climáticas também são chamadas de aquecimento global. Os principais gases que fazem isso são o gás carbônico, bem familiar, né, pra gente, o gás metano, aquele que vem do pum da vaca, e o óxido nitroso. Todos esses gases começaram a ter a sua produção muito aumentada depois da Revolução Industrial. Depois que as fábricas começaram a produzir mercadorias para sustentar o capitalismo, né? E muitas dessas fábricas, muito da matriz energética do mundo, começou a ser consolidada e desenvolvida a partir de combustíveis fósseis. Quando a gente queima combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, carvão, a gente emite esses gases na atmosfera. E somos 7 bilhões de pessoas consumindo um monte de coisas fabricadas com essa tecnologia de uso de energia que ainda é muito baseada na energia de combustíveis fósseis. Então a gente tem um problema recorrente porque a gente está emitindo muito mais CO2 do que a gente tem a capacidade de absorver de volta. E isso que causa esse efeito de fato estufa no planeta. E foi na década de 50 que começou a ser discutido, na verdade, que os cientistas começaram a perceber e reportar o problema do aquecimento global, né? Eles fizeram uma pesquisa que entre os séculos 18 e 19, logo após a Revolução Industrial, o planeta esquentou 1,1 graus centígrados. E aí começaram uma discussão ampla sobre isso. Mas foi nos anos 70, na Conferência de Estocolmo, que esse modelo da produção fabril do mundo começou a ser discutido. Começaram a ser discutidos os impactos desse modelo de produção no planeta. E depois tiveram algumas conferências, entre elas a Rio 92, mas foi apenas com o Protocolo de Kyoto que os países se comprometeram a tomar ações para diminuir essa emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse protocolo entrou em vigor em 2005, quando a Rússia assinou. Foram 55 países signatários e desde então esse assunto vem sendo cada vez mais debatido, mas nem tanto tem sido feito a respeito. Assim, a gente está um pouco atrasado na tomada de decisão justamente por interesses econômicos. Em 2015, esse protocolo de Kyoto virou o Acordo de Paris, que foi renegociado e outros países
vieram a ser signatários desse Acordo de Paris, inclusive o Brasil. E o Acordo de Paris, ele consiste num tratado que todos os países signatários são obrigados a garantir metas claras e mensuráveis e ações que vão começar a ser contabilizadas a partir de 2020, para que a gente garanta que o planeta não aqueça mais de 1,5 graus, além daquele 1,1 grau que já aqueceu. Então, todo esse conjunto de ações tem que ser tomado agora, porque a gente está prestes a entrar no ano de 2020 e nesses últimos anos que a gente ainda tem para reverter a situação do aquecimento global. Inclusive, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas em setembro de 2019 vai rolar, ou tá rolando, ou já rolou, depende de quando você estiver assistindo, um Climate Action promovido pelas Nações Unidas em Nova York para que os países apresentem planos mensuráveis, replicáveis e factíveis de controlar a emissão de carbono ou descarbonização da economia, que é um outro termo que tem sido usado para que a gente tire, né, essa emissão de carbono, porque o gás carbônico é o principal gás de efeito estufa, ele é responsável por 70% das emissões. Mas e aí, onde é que a gente tá nesse rolê todo? O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser exatamente sobre o papel do Brasil nas mudanças climáticas. Mas enquanto isso, eu queria discutir um pouco a gravidade disso no planeta, né? O que acontece com as mudanças climáticas? Bom, os cientistas, eles traçaram um panorama modelado por computador do que pode acontecer com todo o nosso ecossistema, com todo o sistema que faz o planeta estar vivo. E quando você mexe sistemicamente numa parte, a outra sofre. Então, por isso que a gente tem que pensar todas as coisas que a gente pensa em relação ao planeta de forma sistêmica, que é um pensamento novo, porque a gente está acostumado a departamentalizar tudo. Quando você está com dor no joelho, você vai no ortopedista. A sua dor pode estar sendo causada pelo seu intestino que está preso e você está descompensando ali. Mas o ortopedista vai examinar a parte óssea e muscular. E essa foi a forma como a gente veio desenvolvendo a nossa maneira de pensar nos últimos séculos. Quando a gente aplica isso para as mudanças climáticas, não faz nenhum sentido, porque você não consegue isolar na natureza nada. Você não isola como você isola para fazer a pesquisa. E aí, o que acontece quando acontece o caos climático, que é esse novo nome que foi proposto pelo The Guardian, porque a gente não pode mais falar de mudanças, porque mudança parece que é uma coisa gradativa e natural. Já sabe que o caos climático não é natural, ele é causado pela ação do homem. E que ele não é gradativo, ele é muito repentino. O mundo, as espécies, não têm a capacidade de ter a resiliência suficiente para se adaptar a uma mudança extrema de temperatura. Aí você pode pensar, 1,5 graus não é nada. No Rio de Janeiro faz 20 graus no inverno e faz 40, 45 no verão. Quem mais absorve esse impacto das mudanças climáticas, o calor mesmo, é o oceano. E aí o que acontece com isso? Eles ficam mais ácidos, muda o pH dos oceanos. Mudando o pH dos oceanos, muda a vida nos oceanos. A gente tem uma acidificação do oceano que representa o branqueamento dos corais, que faz com que os corais vão morrendo aos poucos, eles são os berçários da natureza dentro dos oceanos. Então a gente tem uma produção de vida menor, a gente impacta todo o sistema dos plânctons e de todos os organismos que no final das contas vai acabar na cadeia alimentar dos peixes e dos mamíferos. O mesmo acontece com eventos extremos, cada vez mais vão ser comuns tsunamis, geadas extremas, aquela enchente que teve no Rio de Janeiro, agora em 2019, mais ou menos em fevereiro. Pois é, ela vai acontecer cada vez mais. Furacões, secas, desertificações, todos os eventos extremos vão acontecer ainda mais. E aí, o que isso significa na prática? Significa, entre outras coisas, quebras de safra. Quando tem uma geada inesperada, o agricultor perde todo o alimento dele. O que isso significa? Que a comida vai ficar mais cara. O que isso significa? Que as pessoas mais pobres vão sofrer mais e já estão sofrendo mais com as mudanças climáticas. Mas significa também que a sua comida vai ficar mais cara. E que aquilo que chegava na sua mesa em julho, por exemplo, pode não chegar mais, porque o clima mudou tanto que a temperatura de julho fica parecida com a temperatura de janeiro. Mexe em todo o sistema da agricultura do planeta. Mexe na nossa comida. Mexe também no sistema hídrico, porque se você tem muito mais calor, você evapora muito mais água e não necessariamente essa água vai voltar para aquele lugar onde ela estava. E isso causa a desertificação de alguns lugares. Com a desertificação, a gente tem migrações. Com a quebra de safra, a gente tem migrações. E refugiados do clima, esse termo refugiados do clima vai ser um termo muito ouvido daqui para frente. O caos climático já foi comprovado por 99% da comunidade científica. Mesmo que alguns presidentes neguem, por interesses econômicos dos lobbies que apoiam eles. É tipo quando falavam que a Terra era plana e depois descobriu-se que ela era redonda. Demorou um pouco para essa informação ser aceita, mas não mudou o fato dela ser redonda. A gente tem que se atentar agora, porque as Nações Unidas já deram um prazo. Nos próximos 12 anos, a gente precisa mudar tudo. A gente precisa mudar nossa matriz energética, a gente precisa mudar nossa forma de produção, a gente precisa mudar a forma como a gente vive. E isso diz respeito a todos nós, não só aos governos. A nossa parte é pressionar os governos para fazerem alguma coisa. 2017 já foi o ano
mais quente. 2016 tinha sido o ano mais quente, historicamente. 2015 tinha sido mais quente e cada ano a gente quebra esse recorde. O Kuwait esse ano registrou 63 graus centígrados. A gente viu foto de chinelo grudando, derretendo no chão, no asfalto. A gente não tá preparado, a gente não tem resiliência suficiente para isso que a gente tá fazendo. E a gente que tá fazendo. Então a gente que vai ter que resolver esse rolê. Porque está acontecendo por nossa causa. E está diretamente ligado ao nosso dia a dia e aos nossos hábitos de consumo, queira a gente ou não. As pessoas mais pobres são as mais impactadas e também são aquelas que menos contribuem. Então a gente tem que repensar o papel dos países ricos e das pessoas ricas e como é que a gente vai abrir as concessões no nosso conforto do dia a dia para assegurar que a gente mesmo continue vivo aqui. Seu filho, seu neto, sua neta, seu bisneto não vão estar, talvez, num planeta que dê para ser habitado. Então a gente tem 12 anos para reverter isso. Eu vou só fazer uma chamada aqui na lista dos países que mais contribuem para as emissões de gases de efeito estufa. Esses países juntos emitem 70% de todos os gases. China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Brasil. O Brasil é o 6º país que mais emite gases de efeito estufa no mundo. E o próximo vídeo vai ser sobre isso. Como é que o Brasil emite tanto gás de efeito estufa assim? Depois a gente tem Irã, Indonésia, Canadá e México. Esses 10 países juntos representam 70% de todas as emissões no planeta. Eu queria terminar esse vídeo lendo uma fala da Greta Thunberg, que para mim é uma pessoa assim muito inspiradora. Ela é uma ativista ambiental de 16 anos. Se você não conhece, procure saber, porque ela está fazendo uma grande revolução no mundo e principalmente na União Europeia e chamando na chincha os dirigentes dos países. Esses líderes que tomam essas decisões, muitas vezes com base na economia e não nas pessoas. Mas a gente tem que lembrar que os líderes governamentais, o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, estão ali para servir a gente. Eles são nossos funcionários. E a primeira coisa que eles têm que colocar na balança é o bem-estar de todos e o bem-estar de todos os seres. Os adultos ficam dizendo: devemos dar esperanças aos jovens. Mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Eu quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. E eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como se a gente estivesse numa crise. Quero que vocês ajam como se a sua casa estivesse pegando fogo. Porque tá. Se inscreve no canal, deixa seu comentário e conta pra gente o que você já tá fazendo no dia a dia para reduzir a sua emissão de CO2. Um beijo, esse assunto é forte, até a próxima.